Bom dia a todos. Agradeço ao IDES pelo convite de palestrar nesse curso de governança de investimentos, tema vital do nosso sistema. Há 15 anos atrás, nesse renomado instituto, realizei MBA em Previdência Complementar e pós-graduação em Engenharia de Planejamento, pela COP UFRJ, em decorrência de parceria do IDES com a UFRJ. Vou fazer um resumo breve da minha experiência, ou seja, do meu currículo. Sou oriundo do mercado financeiro. Esse ano estou fazendo 40 anos de vivência em gestão de investimentos. Tenho também pós-graduação em finanças corporativas pela Universidade Federal Fluminense. Sou gestor CVM, a ETQ da Prece e tenho certificação ICSS com ênfase em investimentos. Recentemente, assumi a coordenação titular da Comissão de Investimentos da BRAP. Falar do case Prece, principalmente da área de investimentos, é falar de uma história de uma grande transformação da entidade. Um prazer profissional imenso. Sem dúvidas, houve um engajamento fora do comum de todos os atores que participaram e dos que ainda participam. Trabalho de equipe forte ao longo de quase 16 anos. O sucesso surge principalmente pela continuação e persistência dos objetivos. Não posso deixar de salientar o apoio da maioria dos diretores e conselheiros indicados. Quanto aos diretores e conselheiros eleitos, foi 100%. Nos últimos anos, foi incondicional, base para todas as ações da diretoria de investimentos. Houve total proteção à nossa diretoria. As conquistas aconteceram fruto dessa confiança. Aproveito para relevar pelos indicados Nelson Portugal, Cid do Vale e atualmente o Eduardo Vargas. Destaco pelos eleitos Roquiran, Marcelo Pérez, Paulo Henri, Jussara Cortinha e Josenil. E nos últimos anos, Valdemir, Roberto, Cid Danilo, Guzmão e o Flávio Guedes. Depois dessa introdução, vou agora apresentar o tema dessa palestra. Lá em 2007, o primeiro ato foi diagnosticar a situação, né? A gente estava chegando, sabia do que estava vindo acontecendo até ali, final de 2006, e facilmente foi percebido que houve um período ali de gestão temerária entre 2003 e 2006. Basicamente, foi um período, vamos chamar de negro. Daí entramos no sentido de ver o que íamos fazer. Dentro desse diagnóstico, a gente ia começar, né? Então, estava começando do zero, e a gente diagnosticou alguns pontos que para nós foi fundamental até hoje, que era onde tinha que, né, no investimento, o que teria que ser feito, já que eu estou no zero, e eu digo que hoje é 8, 8,5. Então, gestão de investimentos foi um ponto que teria que ser trabalhado fortemente, transparência, imagem, governança, pessoal, né, formação de equipe e resultados. Então, a gente definiu esses 6 pontos para iniciar o trabalho, ok? Depois desse diagnóstico. Agora eu vou dar sequência aí depois dessa introdução, pelo PowerPoint aí, para a gente seguir na história aí, história de muito trabalho, mas para mim, pessoalmente, além de ser funcionário, acabou virando uma história como a gente vê nos filmes de amor, né? Não é só o profissional, é algo mais de ao longo logo que eu cheguei e ao longo do tempo, o que foi feito de ruim lá atrás, você vê ali o sofrimento dos participantes, isso ao longo do tempo me deixou muito sensível e aí parece que fortificou mais dar essa continuidade, tá, gente? A esse trabalho muito forte. Então, vamos lá. Eu pediria só que quem tiver perguntas, por gentileza, deixar para o final, para eu dar uma sequência, né? Como não é aula, é uma história, né? Um case,
por gentileza, no final, fico à disposição. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui a tela. Foi. Então, eu dividi a apresentação nesses 4 itens aí, um sumário. Cenário anterior, como eu já falei, dei uma introdução lá, em janeiro de 2007. Ações iniciais, ações de continuidade e resultados, ok, gente? Então, é a forma que eu achei que seria interessante de apresentar. Então, vamos lá. Aspecto gestão de investimentos. Então, identificamos ali, né, lá no início de 2007, que a gestão era totalmente terceirizada. Ou seja, concentrada em um fundo de investimentos, em que os gestores eram externos também. Então, a gente verificou que, caramba, não tem nada na prece, não, era tudo feito fora. Tudo. Então, como é que pode? Não, né? Era uma questão, se teve problemas que foram feitos nesses fundos, através de vários gestores, acho que eram 5 ou 6, e uns 6 fundos também, cada um tinha um fundo. E aí a gente identificou isso, foi a primeira coisa, e a mais importante à época, né? Mas na frente eu vou dizer o que foi feito. O segundo ponto, carteira imobiliária, era chamada de patrimônio e ficava sob a responsabilidade da presidência da entidade. Isso também foi identificado. Ausência total de documentação dos ativos. Ao ponto de, como teve esses problemas anteriores, o fiscal da Previ, que viviam aqui dentro, e a gente estava chegando, e ele falou, Antônio, vamos... Pô, a gente tem que achar, cara, documento disso tudo que houve, e nada, era até está aposentado o Álvaro, vocês devem conhecer, gente fina, uma pessoa muito simpática, batalhador mesmo, aquele fiscal, e a gente rodava a prece toda atrás de documentação e não havia. Então, isso foi outro, logo no início, um problema encontrado. Informação aos participantes era rara. No site, era muito... Obviamente, na sequência da carteira lá que eu falei, identificamos a existência de ativos que acabou mais na frente, até resultando em default, mas ali ainda não se sabia, mas foi facilmente identificado que eram ativos de baixa qualidade, de crédito, né, principalmente, era quase tudo crédito. Liquidez era algo 90% ilíquidos e 10% de liquidez. Essa era a carteira da Prece, janeiro de 2007. 90% de ativos ilíquidos e 10% de líquidos. Se vocês terem uma ideia, demorou 15 anos, mas hoje é 90% de líquidos e 10% de líquidos. Até porque nos ilíquidos hoje eu tenho os imóveis em empréstimo, né? São considerados ilíquidos. E, continuando aí, operações eram realizadas por telefone, que não é prudente, e etc. Então, foi a primeira identificação nossa, logo no início do diagnóstico, foi essa, sendo que aí o telefone, na hora, a gente já proibiu, e só plataforma CETIP, só operações por plataforma, nada mais de telefone. Então, essa foi a primeira observação que fizemos. Caminhando, governança, né, inexistente. As políticas de investimento eram interessantes, porque algo assim, eu botei deficiente, sem blindagem, era não me lembro assim, que já tem mais 3, 4 folhas, não tinha nada, não dizia nada, né? Que a política de investimento, eu costumo chamar, entre aspas, da Bíblia de uma entidade, sem dúvidas. E aí você viu ali uma situação muito... Eu, pelo menos, que vinha de mercado, como eu falei, tenho 40 anos hoje de mercado. Hoje eu tinha 24 anos de mercado financeiro, de banco, e tenho 16. Eu nunca imaginava que podia haver um negócio desse, uma política de investimento, né, que é o teu norte, e não tinha nada. Seguimos. Relatórios de investimentos, outra coisa absurda, não tinha nada, não informava nada. 1, 2 páginas. Também identificamos a época inexistência de gestão de risco, de investimento, aí também seria pedir muito, né? Achar que teria uma gestão de risco baseado nisso tudo que eu estou vendo, né? Mas tivemos que identificar. E a inexistência
do famoso processo, né? Zero, processo zero. Zero, zero. Vai cair lá na escala que eu dei. Tá? Então, processo de investimento nenhum. Seguindo, aí eu estou indo agora para a estrutura organizacional. Aí já são as ações iniciais, que eu, em consonância lá que eu falei, que identificamos. Primeira coisa foi logo no início, foi trazer todos aqueles recursos que eu falei que ficava lá fora, no fundo. Acabou os fundos, acabou os gestores. Primeira atitude é essa. Tudo para dentro de casa, carteira própria. Essa foi a primeira ação. Era uma forma de você cortar ali aquela situação ali que cheirava mal. Então, como eu botei aí, tudo para carteira própria e extinguimos os fundos e os gestores externos. Aí vamos agora para a parte interna. Tínhamos aqui, eu acho que eram 2 pessoas só, porque não havia necessidade de mais 2 ou 3, já que tudo era feito fora. Eu não via nem necessidade de ter essas 2 ou 3, porque, basicamente, eles, como é que se diz, só mandavam a cota para o contador no final do mês. Então, tudo que eles faziam ali nos fundos, aqueles gestores, ninguém sabia aqui na Presta. Então, não havia muita necessidade de ter, eu acho que eram 3. E aí eles saíram, obviamente. Eu mesmo contratei 2 profissionais que eu conhecia, um com experiência em renda variável e outro em renda fixa, para começar o trabalho, já cascudo, já pessoas que rodadas, um de um banco estadual e o outro de um banco of America. Então, falei, vou ter que começar essa história com 2 profissionais, pelo menos, para começar um em cada segmento, né, principal, né? Aí depois, obviamente que a gente formou aí, na época, 2 gerências, na sequência. Posteriormente, até com a diminuição do PGA, eu estou andando um pouquinho, acabou ficando só uma gerência, mas no início eram 2, até hoje é uma gerência, que hoje a gente chama de coordenadoria. E aí eu criei setores onde eu botava, já que eu não podia ter uma estrutura muito grande, com líderes, né? Era um analista que eu falava, você lidera essa área, aí já é o tal do investimento imobiliário, não mais patrimônio. Eu fiz uma equipe de renda fixa, de renda variável, empréstimo, suporte operacional também. Ele dava suporte a toda. Comecei ali, então, a criar essa estrutura inicial. Para vocês terem uma ideia, logo depois tínhamos em torno de 12 pessoas, hoje somos 5. Já em cima dessa redução ao longo do tempo, a diminuição do PGA. Tá. Quando eu fui fazer essas equipes, né, eu pego os 2 lá, eu começo a ver como é que eu vou fazer. Não vou trazer gente de mercado, eu trouxe só esses 2, que era para ter um suporte inicial. Eu não quero isso, de trazer 5 caras já com experiência. Não, eu vou começar a pegar estagiário. E comecei nisso. Comecei a desenvolver vários estagiários, inicialmente era da UF, da UERJ, e faziam economia. Nada que tinha que ser, mas como o primeiro veio e depois eu precisava cada vez aumentando, eles botavam lá na UF, na UERJ, que tinha essa vaga aqui na Presta, e acabou que, realmente, eu acho que ao longo desse tempo todo, eu acho que eu formei mais de 50, hoje somos 5, a maioria da UF e o ERJ, não por escolha, como eu estou querendo deixar aqui, é que eles mesmos lá na sua universidade botavam papéis, e aí acabou que gerou uma concentração forte nessas 2, nas áreas de economia. Então, hoje em dia, como eu disse, formamos 50, éramos 12, somos 5, e o resto está tudo aí no mercado. Graças a Deus, eles entraram todos como um estagiário, depois foram andando para assistente de investimento e viraram analistas, pleno, júnior, sênior. E conforme foi, cada um foi indo para alguma entidade, eles estão aí distribuídos aí nos fundos de pensão. Inclusive, os senhores que estão aí, eu acredito que tem vários formados aqui por mim, estão aí nas suas entidades. Mas não importa, eu quero me referir ao trabalho que foi feito por essa estrutura. Aí também, como eu disse ali, criação da área lá atrás, acabou que passou aqui umazinha, criação das áreas de governança, risco e imóveis. Tá?
Então, isso foi uma sequência. Aí já não era mais tão inicial, mas já foi 2008, 2009, foi embora. É uma coisa que não parou, não para até hoje. Tá? Seguindo aqui, aí já começa o que eu falei lá. Começamos a fazer uma política, obviamente, mais atenta à governança e demos uma robustez. E também a criação de relatórios de monitoramentos. Aí foi, né, o que não tinha, a gente começou a fazer tudo em casa. Não tem nessa história, consultou a gente. Isso também, porque seria ruim ou bom. Não, a gente mesmo aqui foi criando, então todos saímos do zero e fomos desenvolvendo. Eu acho que isso aí tem uma importância muito grande. De vir um consultor, faz esse relatório, faz essa política. Não. E aí, obviamente, que nas coisas que eu acho mais importante, criamos aí um processo de investimento e desinvestimento que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Está dentro da política de investimento, todo o processo. Eu costumo dizer que a coisa virou num ponto, culpa minha, eu não compro uma caneta Bic. Não consigo. Foi feito mesmo uma estrutura de blindagem. E, nesse aspecto aí, então, os eleitos sempre me apoiaram, porque eles só vinham botar. Era 5 páginas, Antônio fez uma de 15, fez uma de 25, fez uma de 35, e hoje é 60 páginas. E eles me apoiaram, porque fizeram certo, né? A coisa está só blindando, não era só blindando. Tem que fazer assim, só pode ser assim. Então, você vai ver uma política crescendo e, obviamente, a confiança deles comigo, né? Mas sabendo que eu estava ali para, né, ajeitar, deixar a coisa mais segura, né? Então, esse processo aí que eu falo aí parece algo assim, são várias páginas. Desde o início vai fazer uma aplicação, onde tem que passar, volta para, não sei, vai para a área de risco de investimento, que hoje está na presidência, vai na área de governança de investimento e vai na área de investimento. Então, quando vem a mim, vem no final, com 3 relatórios na minha mão para fazer ou não, para fazer um resumo desse processo. Então, é algo muito complexo. Às vezes é um pouco tiro no pé, sem dúvida. Você perde agilidade? Perde. Mas eu acho que é melhor perder a agilidade, mas fazer com muita prudência, do que ser mais ágil e, às vezes, até resultar, né, dar maiores resultados. Inclusive, tinha o Fábio, esqueci o nome do presidente da Prefeitura, superintendente, que, numa palestra que eu fui lá em São Paulo, ele dizia: é mais importante, dentro do mundo de fundo de pensão, o processo do que o resultado. E eu que via de mercado, poxa, aquilo na época, né? Mas é assim que vai. E eu botava na área de investimento essa frase escrita para todo o pessoal meu ler. É mais importante o processo do que o resultado dos investimentos dentro de um fundo de pensão. Então, foi mais ou menos por aí que eu falo desse tiro no pé, que realmente, às vezes, a gente até profissionalmente reclama, mas na mesma hora já vem, não, melhor. Perde a oportunidade, mas vamos sem problema nenhum, sem nenhum risco, é isso. Eu não posso deixar também de falar que identificamos que, antes de 2007, não recebiam ninguém do mercado. Os players, né? Os bancos, os assets, não havia necessidade. Como é que vai receber se tudo era feito lá em São Paulo, nos fundos e nos gestores? Então, a Prece não tinha nenhum contato com o mercado a nível institucional. Então, foi das primeiras coisas que a gente fez. As pessoas ligavam, porque estavam sentindo que estava havendo uma mudança. Não, a gente faz questão que vocês venham aqui apresentar os produtos. Eu botava todos os funcionários, todos os colaboradores na sala, sempre foi assim, até hoje, e passamos a receber como rotina, né? Sendo que até eu aperfeiçoando isso, de 5 anos para cá, eu escrevi, ficou aí normas, que eu não posso mais participar. Já que ponto, nem posso indicar ninguém. Olha, eu conheço um cara do Asset, do Banco Itaú, ele vai vir aqui para nós recebemos. Não posso fazer isso, está escrito, e eu não participo.
em uma reunião. Para não ter... Eu acho que... Antônio, você exagera. Eu acho que sim. Mas é como eu estou querendo dizer, sem preservando o futuro, que eu estou fazendo dessa forma, escrevendo isso lá na política também. Então, prosseguindo, criamos esse também é muito legal, esse Manual de Responsabilidade e Competência. O que é isso? Poucos devem ter no mercado. É o que cada colaborador de investimento faz e qual é a sua competência. Então, está lá, o cara é do investimento imobiliário, então ele acompanha os aluguéis, sei lá, vê preço de mercado, e embora. O outro, então, tudo escrito, seu nome, o seu currículo, é um dossiezinho que está dentro da política também. Então, para que isso? Isso é uma forma dele saber, que se tiver algum problema, é facilmente identificado de onde saiu e quem é a responsabilidade. Previ que na época falou, pô, autor excelente. Então, tiver que ter uma autuação, não é o caso, mas não precisa ficar quem foi, não. Quem é que vê imóvel? Quem é que cota imóvel? Né? Então, isso também foi muito legal, essa parte aí, que está lá dentro. Inclusive, tem um outro lado também que eu enxerguei na época, que é o seguinte, se sai alguém, quando entra alguém no lugar daquele cara, o que eu vou fazer? Não, está aqui, amigão. Já está escrito aqui, ó, as suas competências e responsabilidades. Facilita, gente. Né? Numa troca de funcionário, que saiu por algum motivo, você botou outro, tá? E ele já sabe, basicamente, o que são as suas responsabilidades e competências. Aberto. Depois a gente, então, implantamos, na sequência, o processo de governança. Vocês terem ideia, nós temos já há alguns anos uma areazinha aqui, 2 pessoas, um analista e um assistente, que faz governança de investimento dentro do investimento, que não tem nada a ver com a área que gerencia o risco de investimento, que é ligado à presidência. Então, aqueles 3 relatórios que eu falei. Um do investimento, é bom comprar isso. A área de governança dentro do investimento entra no sentido de verificar o seguinte, o que eles fazem? Primeiro, eles vão ver se aquele investimento está fora de algum IN, de alguma legislação, mas é um dossiê, eles fazem um checklist. Então, é necessário, obrigatório também. Então, ele vai ver, no comitê, há 2 meses, o Antônio disse, e nos próximos 2 meses, a gente vai focar em comprar NTN, aplicar no DI, mais um pouquinho de bolsa. Okay, fica escrito lá. Eles vão lá ver se, da último comitê, o que foi dito. Então, eu estou agora, eu não, a turma está querendo comprar sei lá, um CDB, um LCI, não vai. Ela vai dizer, ó, não foi apresentado essa proposta ao último comitê. Então, ali já vai dar no checklist dela essa observação. Então, já é um impeditivo, obviamente. Não foi dito para os conselheiros que aquele ativo estava no radar nos próximos 2 meses. Então, obviamente, ela ali já, fora outros itens que ela vê sobre aspectos daquele investimento ou daquele fundo, sobre quanti, quali. Então, tá. O investimento faz o relatório no sentido de mostrar no seu embasamento que é bom comprar aquele CDB, taxa é boa, tem espaço, tem liquidez, pronto. Só dá um resuminho, relatório também. E a área de risco não tem nada a ver com a gente. A nota sala, o Chinese Wall, ela sim vai levantar tudo daquele CDB, que seja, ou fundo, vai ranquear tudo, se participou do Lava Jato, se não participou, tudo, e vai fechar. Ela, lógico que ele não indica nada, ela aponta, a outra apontou, o investimento apontou, vem tudo com a mão do Antônio. Então, o que acontece com isso? Vamos levar para o lado da moral, mas outro, vou passar por cima de tudo. É difícil, né, amigo? Você tem 3 relatórios, é isso que também está dentro desse futuro. Eu sempre penso muito no futuro, ele sentar aqui na minha mesa. Então, amigão, é assim que funciona, tá? Então, esse foi um outro item muito bacana, essa da criação da governança de investimento, a área de gerenciamento de riscos, que não tinha essa de riscos de investimentos específicos. Aí, na época, eu peguei um analista, que hoje está até gerenciando um fundo de pensão grande. Falei, ele era assistente, eu queria que fosse no fundo tal, que eu acho que é o único que faz gerenciamento de risco de investimento. Pega lá com ele que a gente vai montar uma área. E aí, então, ele foi, e o garoto era muito bom, agora já não é mais um garoto, criou, a gente fez internamente
uma área de risco de investimento. Porque naquela época as pessoas tinham medo de fazer uma área para substituir. Vocês lembram que todo mês tinha que mandar? Eu acho que era o DI, acho que era DI. E aí não precisava que tivesse uma área de risco de investimento. Acabou que a gente fez, que ela observa tudo diariamente: risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado. E essa parte dessa área, através, a gente usa até a Bloomberg. Então, foi um trabalho ali também muito diferenciado à época. Eles também, a gente tem dentro dos nossos processos uma avaliação semestral dos fundos, feito por eles e feito por nós. Duas metodologias diferentes, feitas por nós, junta e sai um final que vem para o Antônio. O Antônio sabia, ó, nos últimos 6 meses tem isso tudo aqui, ó, tanto avaliado pela área de risco de investimento, de fora da nossa área, e internamente. Junta tudo através de notas e sai um ranking de notas de cada fundo, para eu fazer a minha tomada de decisão. Olhei, achei que, não, mas estava em época de pandemia, aconteceu isso. Pô, não acho justo agora eu resgatar uma parte, ou resgatar tudo de um fundo, porque ele não foi bem, até porque foi a indústria. Então, essa é a análise, vai ter várias análises. Depois que eu faço a análise, eu sou obrigado, também botei isso, antes não precisava, eu não fazia nada e pronto. Não, toda vez que eu receber semestralmente esses 2 relatórios, eu vou ter que ir na diretoria executiva e dizer, olha, está aqui, recebi, meu parecer é esse, e a minha decisão é essa. Vou resgatar 10% desse fundo, tudo desse, eu não vou fazer nada, e explicar. Tá? Então, isso foi outro, também eu acho foi muito legal ter essa transparência no gestor, no ETQ, em relação ao que está se fazendo, em relação a essas averiguações semestrais. Tá? Agora eu vou andar mais um pouquinho aqui, fico com medo de... Vamos lá, apresentação de processo, com parte isso. A criação de estruturas, agora a parte de estrutura física e tecnologia, criação de estruturas físicas adequadas ao trabalho diferenciado da DIC. Aqui a gente, na realidade, aqui vai até se juntar aqui o item 1 e o 3. Quando a gente viu, eles ficavam, aquelas 3 pessoas, numa salinha, eu acho que estava em linha com aquela história, já que eles não faziam praticamente nada de gestão, era feito externo. Falei, pô, não dá para ficar, eu quero criar uma mini asset aqui, sei lá, que seja o nome, preciso de uma sala maior. E aí a gente foi mesmo para a estrutura física. Eu lembro que a gente foi lá na época, na Pactual, para ver como é que era a estrutura deles, aquilo era um absurdo já naquela época. E nós usávamos aqueles monitores gordinhos, né? Aquele mais antigo. Aí fomos lá e vimos que já eram essas telas que se usam hoje, e eles usavam 4 telas, cada profissional. A gente falou, não, 4 não precisa, mas eu acho que 2 seria legal. Um ele tem um e-mail, o outro o cara vê mercado. Então, já com uma visão de gestão. Uma tela, o colaborador via o seu e-mail e na outra ele acompanhava mercado. E aí trouxemos, mudamos tudo, jogamos fora aqueles monitores, no sentido que descartamos, e colocamos 2 telas. Acabou que a pressa num todo copiou, né? Que era uma situação, era importante, né? Ter esse avanço aí, até tecnológico, né? Então, acabou replicando por toda a pressa. Interação e sinergia com a demais de segmento da entidade, acabou que, nisso tudo, com esse apoio todo, acabou que, talvez antes não havia muita comunicação, até porque a diretoria ela era praticamente externa, a partir de que você tem algo interno, foi meio que normal, comum, né? Sinergia do trabalho que todo mundo está vendo, todo esse avanço, né? Essa transformação. Plataforma de operações, eu, por acaso, já falei lá atrás, né? Que passou a ser tudo via plataforma eletrônica. Também as análises e monitoramento de ativos, como eu falei, Bloomberg, a gente usa aqui também caramba, esqueci o nome, que é uma que é só para ver fundos. Então, ao longo do tempo, a gente se aperfeiçoou, né, nessa parte tecnológica, né, até para facilitar, para ter esse arcabouço assim, tão assim, forte, mas, ao mesmo tempo, isso gera muito trabalho, né? Toda essa estrutura que eu estou contando para os senhores. Então, aqui é isso, criação, interação, foi meio que sequência, utilização de ferramentas adequadas, servidores robustos, aí já é um pouco de TI, a gente solicitou, e as plataformas, análise, monitoramento, passou a ser feito tudo
através de plataformas que existentes no mercado. Gestão de investimento e governança. Aí, agora vamos para a parte lá, quando traz para a carteira própria. Então, lá atrás, já há um bom tempo, né? Não logo no início, mas começamos a fazer estudos, e até eu que sugeri, né, que eu acho que a gente tinha que entrar no investimento, mas, pela minha experiência, a gente tinha que estudar uma estratégia, ou ficar em cima de algo que a gente diversificasse. Essa história, eu falo por minha experiência, há muito tempo que eu faço isso. Essa história de você ir para um ou dois segmentos, eu, Antônio, sou totalmente contrário. Acho que a gente tem que, eu chamo de portfólio variado, então você tem que transitar pelos segmentos com seus percentuais. Às vezes, investimento exterior não quer, aí é uma questão da entidade, tá. Mas eu sou... E desde então a gente faz isso, a gente está em NTN, fundo NTN, estamos na Bolsa, multimercado, já temos os imóveis, empréstimo. Então, eu sempre defendi essa história do portfólio diversificado. Sempre buscando, por quê? Eu não acho justo, em termos profissionais, você ficar indo atrás do que está bom na época, no momento. Eu estou fora disso, nunca fui, nunca vou fazer. Então, agora está bom bolsa, ei, diminui aqui, aumenta a bolsa. Agora está bom junto. Não, isso para mim não é um trabalho profissional, tá? Estou lá na alocação de bolsa, percentual que seja 15%, 20%, estou lá nas NTNs, estou lá no CDI, não importa. O que eu quero buscar, essa que eu acho que é a grande noção que a maioria, talvez não sei se a maioria possa ser injusta, não é isso de ir atrás do que... Cara, é você buscar a média desses segmentos e, no final, você fale, poxa, cheguei perto da meta, cara. Isso é que é legal. Ah, mas isso foi mal. Cara, o que foi mal, eu tenho vários exemplos, se nem falar, que o que foi mal ano passado, isso não está legal. Você vai ficar andando atrás da mesa, rodando atrás do óculos, isso não existe. Profissionalmente, eu fico bobo. Umas vezes tem alguns, até amigos, né? E não tem muito essa noção, mas isso é o que eu falo. Acho que é fruto também de muita experiência, de ver fundo de pensão com uma tesouraria. Que isso? Aqui não é... vamos ficar na bolsa 40%. Pô, e aí, se cai, tu vai atingir a tua cota, vai prejudicar teu passaporte. Mas essa noção muito forte com relação a isso. Então, não vai. Sempre, eu acho que é uma forma muito profissional, muito prudente de você querer buscar ali a sua meta atuarial. Tá? Seguindo, priorização de risco de mercado em relação ao risco de crédito, essa aqui também é interessante. Aí lá atrás eu falei, olha, gente, eu vou priorizar risco de mercado dentro dessa diversificação. Porque risco de crédito, pô, a gente está... O que foi feito lá atrás foi no crédito, né, gente? O risco é muito grande, eu prefiro... Até hoje, tem pouca coisa de crédito. Porque, poxa, uma história tão ruim que gerou defaults aí em 2011, na hora de 500 milhões, como é que eu vou dizer que vou comprar uma debênture de fulano de segunda linha, mas é muito bom, e aí? Daqui a 5 anos não paga. Então, eu fugi desse risco desde o início que eu estou aqui. Eu prefiro estar na Bolsa, e ela caiu, mas eu não perdi, ela caiu, e depois ela volta, do que comprar um título que me dá 10% mais IPCA e daqui a 5 anos ela não paga. Olha só, não dá. Ainda mais pelo histórico da entidade. Então, também foi um pouco do histórico. Pô. Não seria justo da minha parte fazer uma carteira de risco de crédito e depois, daqui a uns anos, o Antônio não está aí. Pô, depois de novo? Aí, pô, os caras já foram tão prejudicados por essas gestões. Então, eu sempre optei, gosto de deixar isso bem claro. Lógico que eu tenho debêntures da Vale, eu tenho debêntures da Petrobras. É isso, pouco, mas tenho. Só a primeira linha com liquidez. Sempre foi a ordem, está escrito. Então, isso também é uma parte que eu acho interessante dentro desse processo. Eficácia na segregação de equipes, isso já falei, que é o conceito de Chanson, né? De estar separados, lá naquela história que eu contei do risco de investimento, que hoje é a área de riscos, mudou o nome, mas tem que ir lá para fazer qualquer investimento, e aqui internamente também. Aí a gente, ao longo do tempo, fez a segregação do real dos ativos também, é algo mais comum na indústria, mas tivemos que fazer. Outra coisa também aí que está, o monitoramento, a gente faz constante o nível de liquidez dos planos,
porque a gente tem tido, ao longo do tempo, PDVs, SAFs, tivemos agora uma privatização, senhores SAFs, tivemos agora, em julho, uma migração. Não é fácil, hein? Sentar aqui e falar, tem dinheiro, Antônio, diretor de investimento? Tem que monitorar muito em cima, porque, né, tem muitas essas situações e a gente tem que estar ali, estar sempre preocupado em pagar tudo direitinho, nunca teve falha. Mesmo com todas essas adversidades que surgem, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Dando continuidade, a gente vem aí no processo final de, como é que se chama? Obtenção, né? do selo. É até algo que a gente já devia até já estar com o selo, mas está na fase final. Mas não aconteceu, até porque acabou que a gente tem tido... A demanda é muita, muita coisa. Como eu falei, a equipe muito pequena. Então, mas agora estamos na final, tivemos que fazer 9 políticas internas da entidade para aderir ao selo. Fizemos, passamos no conselho, e agora está, então, em fase de autorização lá na ABRAP. Isso também eu acho muito importante, eu venho brigando por isso, eu venho sugerindo isso há anos, que eu acho que é o selo, por uma entidade que foi tão sacrificada, todo esse trabalho, tem que estar lá o selo lá de governança, investimento, para cada vez mais o participante, que não é fácil. Só quem, né, foi retirado o dinheiro da sua aposentadoria para pagar defaults, como foi aqui, sabe o que é isso. Difícil. O que eu estou mostrando aqui, na indústria, eu venho fazendo isso aqui, mas internamente os participantes, lógico que eles sabem que melhorou, mas não é do mesmo nível que está no mercado, o que a gente faz, mas faz parte. Então, tudo que for para o participante cada vez mais confiar na gente, saber que está se fazendo as coisas certas há muito tempo e não tem risco nenhum, no sentido de que possa haver um retrocesso no momento, né? Até porque aquela história da política vem em consonância com isso. Tem que blindar. Se alguém no mal, daqui a uns anos você está aqui, pô, mas eu... Não pode, tudo na política. Ele vai ter que te fazer. Aí é difícil, hein? Ele vai ter que ter apoio da diretoria, do conselho, da Previ. Então, essa é o motivo também dessa super blindagem. Até porque, eu vou contar uma parte, a política do ano passado tinha um consultor novo, tem, né? E ele pegou a política, ele tinha, né? Vai para o conselho, e ele falou, Antônio, no dia lá para passar no CD, poxa, eu nunca vi uma política. As políticas que tem no mercado são de, acho que 20 folhas, que ele falou na época, né? Aí eu falei assim, cara, olha só, eu tenho certeza, eu já andei observando, mas nós estamos na prece, né? Aí ele, rapidamente, tá certo, desculpa, não tem mais nada a falar. Aí eu falei pro cara, olha, cara, aí tem tudo, você viu? É mesmo, cara, tu bota o processo, manual, limite de alçada, tu bota tudo lá dentro, né, Antônio? Tu não poderia fazer documentos à parte? Obviamente, mas desde o início dessa formação, a gente achou melhor botar igual a Bíblia, né? Não está tudo lá. Não tem documento separado. Bíblia é Bíblia. Então, eu acho que foi muito essa ideia que eu sempre tive, de botar lá dentro, qual é o problema de ser 30 ou 60, 25, né? Deixa ali, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar para as pessoas saberem como é que as coisas acontecem. Mas poderia, sim, fazer a parte, mas tem a parte. Só que o que eu fiz é pegar a parte e botar dentro da política. Mas, gente, limite de alçada, está tudo escrito lá. Esse manual aí que eu falei de competência, tem ele a parte, mas foi enfiado dentro da política, e etc. Então, seguindo aí, criando um manual de seleção de fundos e monitoramento dos fundos de investimento. Isso também foi feito já ao longo desse tempo. Então, hoje a gente não aplica no fundo, vamos aplicar no fundo tal. Meu Deus do céu, de jeito nenhum. Vai ter que ter, o manual já tem lá, tem todas as diretrizes do processo, né? Que vai cair naquele processo lá, depois ele cai no processo que eu falei lá daqueles 3 relatórios. E monitoramento é constante. Monitoramento tem diário, semanal e aquele semestral. Assim é feito o monitoramento dos fundos da PEC. Diário, cota, barará, ver qual foi a rentabilidade de um dia para o outro,
quais semanais com esses fundos, como é que está, o que eles estão vendo, certo? E também aquela avaliação semestral lá naquele outro formato. Também eu acho legal falar dos relatórios, né? Na realidade, como eu disse lá no início, eram relatórios superficiais, hoje em dia são relatórios também, tem tudo. Todas as movimentações realizadas no dia a dia estão no relatório de investimento. Aí, como eu falo, ele fica um pouquinho mais grosso? Fica, mas é melhor. Na hora que você quer, está lá. Pega o relatório de janeiro. O que foi feito em janeiro? Não está só escrito rentabilidade. Não, tudo. Comprei, vendi ou não. Então, o relatório hoje, posso dizer também que ele foi se aperfeiçoando, tem todas as movimentações. Ele roda a entidade toda, já naquele princípio de transparência que a gente também vem trabalhando muito, que eu vou falar mais na frente. Seguindo aí, execução, elaboração em house. Que isso aí eu falei um pouquinho lá no início. Nós aqui fazemos essas 5 pessoas, 2 fazem o LM e todos fazem a política. Ou vocês lá atrás fazia consultor, mas depois, há uns 10 anos atrás, eu peguei 2, falei, quero que vocês aprendam a fazer LM, não quero mais ficar pagando para consultor. Aí eles foram, e esses 2 já saíram, depois eu botei outros 2, o que importa, a LM é feita aqui, um desses 5, 2 desses 5, 6 colaboradores. E a política todos nós fazemos. Tá, então é feita em house, não tem consultor fazendo. Não tenho nada contra, mas por isso que eu botei, descontinuando esse serviço de consultorias externas. No início, nesses 2007 lá, a gente, lógico, aquele início ali, a gente até teve uma consultoria ali dando um apoio, mas depois, logo em seguida, a gente vem, desde então, não tem consultoria, porque agora é muito trabalhoso, lógico que é um absurdo, né? Vocês imaginam, isso tudo não tem, porque a consultoria às vezes ajuda num dado momento, uma nova legislação, mas a gente tem se virado bem e está atendendo, não tem nenhum furo de obedecer às legislações que são recorrentes, né? Os senhores sabem. Então, a realização de casos periódicos, gestores, já falei, de fundo investido e demais players de mercado. Então, essa é uma sequência dentro dessa área de gestão e governança. Agora, vamos lá. Imagem e transparência, que era um dos itens que eu falei lá no início, que eram os grandes pontos a abordar, né? Os macros da história. Então, essa comissão de investimento que eu até comentei, eu acho que o Garioli também no início, semana eu entrei, então, como coordenador titular dessa comissão, era substituto. Ela surgiu há uns 12 anos atrás, e não tinha aqui no Rio. E, na época, eu falei, poxa, mas no Rio, na região sudeste, não tem? E aí eu comecei a provocar, ligando para o pessoal dos fundos, pensando, o que você acha? Liguei para os 30. Todo mundo, que ideia legal, é mesmo. O Rio tem Previ, o Rio tem Petro, e não tinha comissão de investimento da região sudeste. Então, lá, aí acabou que, com esse fomento, essa provocação, a gente criou essa comissão lá atrás, que eu acho fundamental, e até para auxiliar, né, nas questões de investimento junto à Previc e etc. Agenda positiva, que está dentro aí da imagem, né? Que era importante, já que você tinha uma entidade que não recebia nem os players de mercado, né? E era obscura, fechada, importante, ao longo do tempo, né, trazer essa agenda positiva para o mercado, para o sistema, para a ABRAP, Previc. E aí a gente passou a fazer, até hoje, matérias, né, que são vinculadas, positivas, na mídia especializada, no blog da ABRAP, Investidor Adicional, tem várias matérias ali sobre vários momentos dessa peça que vem se transformando ao longo do tempo. Estreitamento de relação, estabelecimento de canal de comunicação com o órgão, e a Previc, imagina, ela tinha aquela prece lá até 2007 para aquilo todo. O fiscal vinha aqui dentro para procurar documento. Aí, agora mudou. Então, a gente vem provocando isso ao longo desses anos todos, reuniões periódicas, para mostrar, para dizer, como eu falei da política, estou botando, beleza, maravilha. Estão mostrando para eles que a gente está avançando, e vem avançando bem, aquele manual, etc. Várias coisas. Então, a gente passou a ter essa rotina de tempos em tempos, fazer reuniões com a Previc, para dar
uma transparência do que está sendo feito. Aí eu botei também a troca de administrador. Na realidade, isso aí era um administrador lá atrás, depois a gente optou já nessa gestão pós-2007, me lembro qual era o gestor, o administrador e o custodiante. Tá, aí, num dado momento, a gente bota a Caixa Econômica, que eu acho que fomos o primeiro fundo, a Caixa, sendo o administrador, e de uns anos para cá a gente mudou de novo, aí é quando tivemos aí uma diminuição dos resultados, né? dos custos anuais, e juntamos o administrador fiduciário e o custodiante, não mais separados. Alinhamos aí ao longo do tempo com a gestão, aí já a diretoria executiva com relação ao orçamento. Daí vem aquela queda lá que eu falo, que éramos 12 e hoje somos 5, 6, considerado ou não coordenador, e a gente sempre ficou em linha. Nunca, não, a gente não pode, não, vamos embora, vamos sim, vamos colaborar. Vamos tirar 3, tirar 4, tirar 2, e fomos. Então, eu fiz questão, porque foi verdade. Não foi diminuir por diminuir. Em linha, aí já com a entidade num todo, de ter que diminuir o PGA. Isso já tem um tempo, mas a gente sempre que puder fazer, mas agora a gente chegou no nível que realmente, ainda mais que fazemos tudo, né, como eu estou mostrando aqui. Aqui é a parte aí já é o participante, né, dentro desse princípio de transparência, né, que eu acho que não tinha nada, né? O participante, coitado, o site não tinha nada. Então, desde então, também a gente vem continuamente passando informações no site. De investimento, então, que não tinha nada. Então, hoje em dia, se alguém entrar no site da Prece, pode ver lá matérias, obviamente tem aquelas obrigatórias, tem todos os relatórios de investimento, tem tudo. E também, toda vez que tem essas matérias na mídia, é colocada imediatamente a agenda positiva da Prece. Então, essa mudança também. Fora que também a Prece, aí já saiu um pouco de investimento, também nos últimos tempos, também o próprio presidente atual, Eduardo, ele também entrou num viés muito forte de informação no site, transformação do site, e aí o investimento entrou ali e foi junto. Tá? Então, isso também eu acho muito importante, é uma sequência dentro daqueles principais pontos. Metas e realizações, eu botei esse tema. Então, a nossa meta, como eu falei lá atrás, sempre foi de superar, como todos os fundos, né, a meta, talvez até conseguir um alfa. Conseguimos algumas vezes, não é fácil conseguir alfa, ou seja, alfa, o que é acima da meta, é o a mais. Aumento real das cotas. Aumento real das cotas, é interessante você botar essa parte, porque tem uma história legal para eu contar, que é uma meta e hoje tem resultado. Assim. Lá em 2011, tiveram, por determinação da Previc, de ativos comprados lá antes de 2007, a gente acabou tendo que dar abaixo em 500 milhões de defaults. Vocês imaginam o que isso representou à época para os participantes. Daí é que eu falo da história, não só profissional, não só de engajamento, mas, pessoalmente, uma história de amor à entidade. Muito, muito, muito. Até por esse fato que eu estou contando agora. Então, lá em 2017, quando dá abaixo dos 500 milhões, eu tinha uma cota que era 175, deixar bem claro, 175. Com abaixo de 500 milhões, a cota foi para 145. Tá? 145. E aí, quando eu falo do aumento real, hoje eu digo para os senhores, a cota agora de agosto, 2,14. Então, para a seriedade do trabalho. Isso eu estou falando, isso foi em 2011. Se você jogar no tempo, 10 anos, vai dar mais de 10% líquido ao mês, ao ano. Mais de 10, gente. Você pegar 1,45, trazer até 2,14, vão verificar que realmente é um trabalho sério, também de resultados. Ninguém inventa nada, mas é um trabalho de bons resultados, satisfatórios. Essa cota aí dá quase 11% em média no tempo. Então, eu faço questão de
botar isso aí, porque ao longo do tempo teve gente que saiu fora porque achava, e quem saiu fora, na realidade, se deu muito mal, por causa da crise de default, etc. Plano DIM de recuperação de defaults e venda de ativos ilíquidos. Como eu falei, eu assumi em 17 a diretoria, e logo uma das primeiras coisas que eu fiz era um plano de... Eu fiz um plano DIM, que eu chamei, que enfatizava muito isso. Dentre várias coisas que eu me propunha fazer, a principal era recuperar esses defaults de 2011 e vender os ativos ilíquidos que ainda tivessem na carteira. Então, isso foi das primeiras coisas que foi feito, esse plano, foi passado na executiva, foi no conselho, e até hoje a gente busca esse plano. Nós temos tido bons resultados. Não é fácil, quem já teve default na carteira sabe da dificuldade também jurídica, mas, ao longo aí desse tempo, já recuperamos 220 milhões de vários defaults e temos aí nos próximos anos 300 milhões para receber. Não é de que foi alguém que não pagou e talvez pague. Não, já está bem encaminhado. Aí fica só aquela parte jurídica, muito bem encaminhada. Tá? Então, é um trabalho muito forte de recuperar defaults. Tá? Então, 220 e ainda falta 300. Isso, obviamente, os senhores sabem que, embora não vai ser juntos 300 milhões, mas, sem dúvida, mesmo que seja, né, vão ser por partes, né, assim, ao longo de próximos 3 anos, 2, pode ser que um saia ano que vem, o outro só, mas vai ter um impacto muito forte na cota, né? Isso é muito legal, isso me deixa feliz quando entra um default desse que eu falo, caramba, olha que bacana, aí o cara vem aqui, liga lá para o pessoal e diz, pô, que legal, a cota, né? Isso aqui é o que a gente tem que fazer aqui, a gente está aqui para isso. Ainda mais quem já foi tão machucado. Então, isso é um prazer para mim. Seguindo, eu fecho agora, só rapidamente, aí os resultados, né, que a gente obteve aí desde que eu assumi a diretoria. Então, só para deixar claro, quando eu viro diretor em 17, eu pilotei todo aquele processo que eu falei para os senhores, o tempo todo, desde o início, e eu continuei, porque era algo que eu já vinha fazendo. Agora você é diretor. Não, senhor. Eu piloto até hoje toda essa parte que eu falei para os senhores. Eu gosto e faço questão de dar continuidade, independente do cargo que eu ocupo. Então, se os senhores verem rapidamente aí, é um quadro aí, nada mais é do que o resultado aí de uma estratégia, aquela da diversificação que eu falei, bem definida, buscando sempre a média, até a meta. Então, como eu digo e disse, independente do momento favorável ou não do segmento. Então, aí tem o resultado dos últimos 5 anos. Se vocês observarem, tivemos aí 2 anos de pandemia e 3 anos de juros baixos. Ou seja, chegamos bem próximo das metas, tanto do plano BD como do CD. Vocês podem observar. O CD que eu digo, BD-CV, tá? Tanto do plano BD como do CV, chegamos muito próximo. Com tudo isso que eu falei, 2 anos de pandemia e 3 de juros baixos. E o nosso plano CD puro, ele teve o dobro do CDI. Vocês podem ver aí, preço 3,60 e o CDI no período 30. Então, é um trabalho muito árduo, muito forte. Querendo lembrar que dentro desse período aí, para finalizar, quem lembra, em 23 de março de 20, a Bolsa estava caindo 46%. Quem tiver essa memória, e logo no final ela zerou, se vocês lembram. Ali, quem vendeu ali com medo, estava começando a pandemia. Eu lembro que alguns amigos ligaram, de fundos, gestores, e aí, Antônio, eu falei, gente, fazer nada. Se você olhar os históricos, 2008, qualquer grande crise, não era uma questão, não deixa de ser pandemia, uma crise no mercado, ela, num tempo, ela retorna. E acabou que retornou, naquele próprio ano, zerou a Bolsa. Foi 0 a 0. Mas foi 0 a 0. E tudo que eu quis dizer é que está dentro aí dessa rentabilidade também essa diversidade que realmente acabou impactando. Mas, num contexto geral, se vocês verificar aqui, o PRES 1 e o 2, no acumulado de 5 anos, eu tive 54, 52, e a meta foi 57, 57. Bem próximo. E o PRES-CV, né, tanto o BD como o CD, eu tive 59 contra 57. Pelo amor de Deus, 2%. Sair do contexto aí, quem lida, fala, pô, foi o resultado realmente
tenho que dizer, muito satisfatórios perante todas as adversidades. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Estou à disposição agora para perguntas e fiquem à vontade. Parabéns, parabéns, Antônio. Foi muito boa a tua apresentação. Eu vou combinar com os colegas que a gente vai, no máximo 10 minutos, fazer perguntas objetivas, né? Ele vai dar uma resposta objetiva. Fiquem à vontade a partir de agora, tá, pessoal? Bom, meu nome é Paulo Henry, sou presidente do Conselho Deliberativo da Prece. Estou a fazer um relato aí em relação ao diretor Antônio e à equipe dele, pelo excelente trabalho que é desenvolvido lá dentro da Prece. Isso nos tranquiliza muito, tá, Antônio? Ter você e sua equipe junto a gente ali é um sinônimo de tranquilidade e trabalho, muito trabalho. Sem o trabalho que é feito diariamente, não há sucesso. E a seriedade com que é feita. Então, mais uma vez, parabéns a você e a sua equipe, a qual eu tenho um maior apreço, tá? Quero dizer que, enquanto puder, estaremos lá, vamos trabalhando forte para manter a Prece nessa linha positiva, para que os tempos sombrios, acho que alguns vão entender o que eu estou falando, não voltem mais.